né? Hoje nós vamos estar aqui com duas psicólogas aqui, né? Membros da igreja, são uma bênção. Nós vamos estar falando um pouco sobre a psicologia, né? Sobre se cristão pode fazer consulta com psicólogo ou não, se é do diabo a psicóloga ou não, né? Nós vamos estar falando sobre esse assunto, né? Esses tabus, né? Mas eu gostaria que, por favor, você compartilhasse. Pastor, né? Compartilhar, não compartilha, irmão, né? Que você vai estar pregando o evangelho do Senhor, né? Entra lá nos seus grupos lá do OLX, Enjoei, entra nesses grupos aí, vai compartilhando, né? Que quem sabe do outro lado ali tem uma pessoa ali que precisa de uma palavra, né? E nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Eu não sei se está chovendo aí, mas aqui está chovendo e está chovendo bastante, né? Agora deu uma paradinha, graças a Deus, né? E estamos aqui com saudade da igreja, saudade dos irmãos, né? Muita saudade, né? Porque a gente está acostumado com os cultos presencial, mas eu quero dar a paz do Senhor, eu quero que você fique bem à vontade. Eu gostaria que você não saísse aí de frente do seu smartphone, da sua TV, enfim, fica aí, fica com a palavra do Senhor também. Nós vamos estar orando por você, né? Eu quero também estar orando por você que tem fé, né? Se tiver fé no final do nosso bate-papo aqui, eu quero que você pegue um copo com água. Nós vamos estar orando também por esse copo com água, que eu creio no poder do Senhor. Mas eu quero também, né, dar a oportunidade aqui, né, para a nossa psicóloga Juliana. Pai Senhor, Juliana Alves, tudo bem? A paz Senhor, pastor. A paz Senhor a todos que estão nos vendo agora, né? Eu estou todos com a paz do Senhor Jesus. Creio que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Amém, isso mesmo. Deus tem uma palavra tremenda para você nessa noite, mas também está aqui do lado, aqui também, né? A irmã duas vezes da Juliana, né? A irmã de sangue, a irmã pela fé, a psicóloga aqui, Opa, esqueci o nome. Não pode ser. Não pode. Você acredita que eu esqueci o nome da irmã? Da Josi Alves. Pai Senhor, irmã Josi, tudo bem? Tudo bem, pastor. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Seja muito bem-vindo. Que esse ensinamento de hoje, eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, como vai ser para a gente também. Fique até o final, tá bom? Amém, queridos, né? Eu gostaria que você, né? Você que ainda não compartilhou a live, continua compartilhando aí, né? Continua aí fazendo aí o ID do Senhor, né? Você também que tem um pedido de oração, né? Pode colocar aí nos comentários ali, olha, eu gostaria de oração, gostaria de pedir oração. E se você quiser algo mais assim, confidencial, tem o WhatsApp da igreja também, né? Tem o WhatsApp da igreja, entre em contato lá com o WhatsApp da igreja, lá está a cooperadora Leiliane, lá na prontidão. Nós temos recebido muitos pedidos de oração, né? E nós temos orado, viu, querido? Temos orado, jejuado, clamado a Cristo, né? Então eu gostaria que você que está precisando aí de uma oração, e quem não está precisando de oração? Você está precisando de oração, Juliana? Sim, com certeza, né? Nós todos estamos precisando, né? Os dias não são fáceis, mas nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, né? E precisamos orar, precisamos de orações também, né? Precisamos muito da cobertura de oração, ainda mais por esses dias, né? Esses dias de pandemia, lockdown, essa incerteza da economia, né? Gasolina subindo, que barbaridade, né? Você vai comprar uma bicicleta, tá mais caro, né? E logo agora que você adquiriu o seu carro, né? A gasolina subindo desse jeito, né, Josi? Meu Deus do céu! É para ser bênção, né? O que está acontecendo? Mas, queridos, né? Mas nós sabemos que tudo é Deus colocando nas suas mãos, preparando o cenário, né, para a vinda dele. Mas eu gostaria de compartilhar um versículo da palavra do Senhor com você que está aí do outro lado, né? Vai lá, pega a sua Bíblia, né? Ô pastor, eu não tenho um aplicativo da Bíblia. Ei, irmão, tira aí o Instagram, tira aí o que precisa tirar, e se não tem memória, e coloca o aplicativo da Bíblia, é muito bom. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Provérbios, lá no Velho Testamento, Provérbios 15, 22, diz da seguinte maneira. É um tema que Deus colocou no meu coração, até porque nós vamos falar sobre psicologia, né, e sobre conselhos, né? Então é um tema que o Senhor colocou muito forte no meu coração. Diz assim, Provérbios 15, 22 diz da seguinte maneira: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros, né? Então a Bíblia nos diz, né, que muitos planos, né,
fracassa por falta de conselho, Josi, né? E o que é a psicologia, Josi? Eu gostaria de perguntar para você, o que é a psicologia? Porque muita gente fala assim, eu vou na psicóloga, mas nem sabe o que é psicólogo, nem sabe o que é psicologia, né? Chega, fala assim, não, eu vou despejar os meus problemas, vou sair zero. Mas existe um acompanhamento, existe alguns degraus que tem que subir, né, Josi? Isso, pastor. Nós que somos da igreja, a gente escuta bastante que psicologia, quem vai para psicólogo é pessoas que não têm fé, ou pessoas que são loucas. Não só pessoas da igreja que pensam assim, pessoas fora também. Só que a psicologia, ela estuda a mente, ela estuda os comportamentos. Ela ajuda o cidadão, a pessoa, a caminhar, a ter uma jornada. Ela segura nas mãos mesmo ali do indivíduo e ajuda a entender a raiz dos seus problemas, a raiz das suas dores, das suas angústias. Então, a gente estuda a mente, a gente estuda o comportamento, é um estudo científico, é comprovado. Nós não estamos ali simplesmente para ouvir apenas. Nós estamos ali para ouvir, para ajudar aquela pessoa que está ali diante de nós a se entender, a se compreender, a se aceitar, a se perdoar. E eu acho muito bonito o trabalho do psicólogo, e foi uma das razões por qual eu escolhi, porque tem tudo a ver com o cristianismo. Nada a ver. Na minha visão tem. Eu falo na questão de você dar um apoio. Os cristãos estão aqui para ajudar, para apoiar, para trabalhar em conjunto um com o outro. Claro que nem todo mundo vive assim, isso é fato. Mas o psicólogo está ali para isso, para segurar na mão, para ajudar, para auxiliar o paciente a se entender, a se compreender, a entender a sua mente, a entender que às vezes ele reage de uma maneira porque ele está tendo um pensamento distorcido da realidade. Então, se ele não pensa como deve, como deveria, ele vai agir de uma maneira errada, ele vai achar que aquele problema que ele está tendo é muito maior do que ele imagina. Então, a gente trabalha nessa questão, né? Até porque, né, Josi, você como psicóloga, o seu trabalho, né, mas também você é uma serva do Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos que o maior psicólogo é Jesus Cristo, né, Josi? Existe coisas, eu entendo assim, que é tratado por ordem espiritual, mas existem situações que realmente precisa de um psicólogo, precisa de um acompanhamento, não pastoral, mas um acompanhamento de um profissional que estudou a parte me fugiu a mente agora. Questões de problemas emocionais, né? Não por ordem espirituais, digo, né? Porque eu falo, né? Rasgando aqui, né? Capiroto nós mandamos embora. Mas quando é questão de saúde mental, porque muitas das vezes eu acredito que, né, você atende várias pacientes, né, inclusive você atende pacientes aqui também na igreja, né, no 0800, né, doando o seu trabalho, mas eu acredito que muitas pacientes que você tem atendido, Josi, né, é por questão muitas das vezes assim, traumas do passado, né, e a psicologia ela entra nesse campo, né, Josi? Sim, nós entramos, o senhor falou exatamente isso, o que o senhor falou está correto. Não adianta a pessoa simplesmente orar, buscar de Deus, orar, se ela não olhar para dentro de si, se ela não olhar as suas questões internas, se ela não olhar a raiz dos seus problemas, se ela não adianta ela colocar, não, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou me curar dos meus traumas. Não existe isso. Deus, Ele é grande, nós acreditamos no poder de Deus, e nós acreditamos que Deus nos deu ferramentas, nos colocou profissionais para nos auxiliar nessa jornada, porque sozinha a pessoa não consegue, e às vezes a pessoa até desanima, pastor, a pessoa não falo que perde a fé, ela se desanima com as coisas de Deus, porque às vezes ela vem na igreja e ela sai do mesmo jeito, e muitas pacientes que eu atendo, algumas são cristãs, e eu percebo essa dificuldade que a pessoa tem em procurar ajuda. Por quê? Porque às vezes coloca toda a responsabilidade em Deus. E Deus já te deu ferramentas, Deus já te deu capacidade e inteligência e profissionais para isso, né? Para ir lá no passado, às vezes tem traumas do pai, da mãe, às vezes teve um abandono. E por não ter um pai e uma mãe, talvez aquelas pessoas que deveriam ser responsáveis em dar o primeiro amor, ela tem a dificuldade de ver Deus como um pai, ela tem dificuldade de ver Deus como um pai amoroso. Então ela vem na igreja, ela não se sente acolhida, ela não se sente amada. Se a pessoa olha torto para ela, ela acha que é com ela, que ela fez alguma coisa.
Por quê? Porque falta amor, falta se conhecer. Então, no campo da psicologia, nós ensinamos o paciente, nós pegamos na mão, porque nós também precisamos, né, pastor? Nós também somos seres humanos, nós entendemos muito bem o que está do outro lado. E eu vejo assim que é muito importante o trabalho da psicologia dentro das igrejas. Eu acho que esse campo está crescendo, né? Antigamente existia muito aquele tabu, né? Psicólogo, Deus, como que a pessoa vai para psicólogo, a pessoa não tem fé, ou a pessoa isso. Não é falta de fé, não é falta de acreditar, é simplesmente ter uma pessoa com quem você pode conversar, às vezes você desabafar, sabe? Falar, ouvir, a pessoa já sai mais leve do consultório. Isso é maravilhoso. Já sai muito mais leve, né, cooperadora Juliana? E o que chega muitas das vezes para mim, Juliana, nos meus atendimentos, né, para mim assim, mas pastor, um cristão ele pode procurar uma psicóloga? É de Deus procurar psicólogo? Mas será que, pastor, se eu procurar uma psicóloga, será que eu estou sem fé? Será que eu não estou fugindo do propósito de Deus na minha vida, né? E chega muito isso, porque as pessoas, Juliana, principalmente na igreja, né? Você que está aí do outro lado, quem sabe você já passou por essa situação, mas eles chegam perguntando assim para o pastor, assim, pastor, olha, eu já fui em cultos de libertação, eu já fui corrente de oração, né? Mas me aconselharam procurar uma psicóloga, mas eu quero saber, pastor, se procurar uma psicóloga cristão pode. No seu ponto de vista, Juliana, pode? Com certeza pode. A palavra do Senhor nos diz, né, que o meu povo, conhecimento, e muitas das vezes muitos estão dentro da igreja perecendo por falta do conhecimento, né? Não tem buscado aquilo que o Senhor tem deixado, né? O suporte que o Senhor tem deixado para os servos dele. E muitas das vezes as pessoas se encontram abatidas, fracassadas dentro da igreja, achando que a culpa é de Deus, achando que a culpa é da igreja, do pastor, da igreja em si. Por muito tempo também eu tinha esse tabu, eu achava que psicólogo era para doido, era para pessoas que não tinham Deus, até que eu vi uma pastora ministrando e eu me apaixonei pela psicologia. E eu falo que a psicologia com a igreja em si, com a palavra de Deus, faz muito efeito. Eu falo assim que quando eu conheci a psicologia, quando eu comecei a fazer faculdade, eu amadureci muito. Deus mudou a minha vida, literalmente, assim, tem mudado a cada dia, porque a gente está num processo, né? Então, assim, muitas das vezes as pessoas vêm pedir oração para mim, pede para fazer campanha e 2 minutinhos de conversa a pessoa já se encontra, porque a psicologia está aí na escuta, né? Através da escuta, através daquilo que a pessoa consegue falar, desabafar com a gente, ela mesma se encontra, porque muitas das vezes está interno, né? Aquilo que ela está passando e ela acha que é espiritual, como o pastor falou, né? A gente ora, o demônio vai embora, mas fica algo dentro dela faltando. E é muito engraçado, Juliana, que muitas das vezes nos meus atendimentos, né, eu pego e falo, olha, irmãos, eu não tenho formação, né, na área de psicologia, né, então eu falo, irmãos, aí já não é a minha ossada, né, eu vou aconselhar você a procurar uma psicóloga, né. Eu procuro aconselhar sempre procurar uma psicóloga cristã, né, uma pessoa cristã. Por que uma pessoa cristã? Ela vai saber diferenciar, né, o problema, né, da parte mental e da ordem espiritual, né? Então, por conta disso, eu acabo procurando sempre estar aconselhando a pessoa, estar procurando uma pessoa cristã, uma psicóloga cristã, não que não seja, né, que seja regra isso, né, não é regra, né? Mas como nós somos pastores, nós procuramos fazer esse tipo de aconselhamento, né? Mas, Juliana, conta um pouquinho para mim de algumas experiências. Eu sei que você não pode, né, até a questão, né, por ética, né, e por né, não pode citar nomes, nada, mas você tem alguma experiência de quando você foi atender uma pessoa, né, e essa pessoa ela chegou carregada, mas não é carregada de demônio não, é carregada de problema, precisando de uma psicóloga, e você fez aquele acompanhamento e você foi vendo gradativamente algumas mudanças? Sim, tive pessoas que chegou totalmente destruído o casamento, e através da escuta mesmo, porque às vezes nós temos que escutar, não como psicólogo, mas como pessoas que conhecemos a palavra de Deus. E eu falo assim, uma experiência muito forte que aconteceu comigo, na verdade.
que há 16 anos atrás eu tive uma gestação e eu abortei essa criança. Aconteceu algo e eu acabei abortando. E eu sofri muito depois disso, né? Fiquei depressiva, muitas pessoas oravam, achavam que é demônio, eu não conseguia desenvolver. Eu ia para a igreja, fazia campanhas e campanhas, até que numa aula na faculdade, eu falei, eu perdi. Ela me perguntou, quantos filhos você tem? Eu falei, eu tenho uma, né? A Nayara. E eu tenho uma que morreu. Ela falou, não, você tem 2 filhas, né? Você tem que começar a falar que você tem 2. No que você acredita? Qual é a sua crença? Aí eu falei para ela. E ela falou assim, então, fala quando as pessoas perguntar para você. Eu tenho 2 filhas. Na época eu tinha a Nayara. E que uma está com você e que outra não se encontra com você agora, mas que um dia você vai estar com ela. E naquele momento começou a agir cura dentro do meu coração. Ali Deus usou a minha professora para falar aquilo tão assim, foi tão impactante comigo, que depois que eu comecei a falar que eu tinha 2 filhas, que eu perdi, que quando as pessoas perguntavam, eu falava, e aquilo gerou cura no meu coração. Então eu falo assim, a partir daquele momento que eu consegui falar aquela situação que eu passei, Deus começou a mover as águas na minha vida. Então, assim, muitas pessoas estão dentro da igreja que perderam algo e que estão ali sofrendo e não consegue desenvolver dentro da igreja. Parece que eu nasci para sofrer, eu perdi algo e é o que Deus tem para mim. Não é assim. Deus tem algo grande para nossas vidas. Deus tem coisas lindas e maravilhosas, mas na nossa vida tudo é um tempo. E a Isabelle foi algo de Deus na minha vida por um tempo. Se hoje eu estou aqui na presença do Senhor, se hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui na primeira, falando aqui com vocês, porque foi um projeto de Deus na minha vida. Então tudo está no controle de Deus. Se você perdeu algo, ou se tiraram algo de você, ou vai, claro, você tem que buscar a Deus, você tem que buscar diante da tua fé aquilo que Deus que te traz esperança, mas também e você tem que, como pode dizer, buscar na onde que está doendo, a raiz do seu problema, porque a psicologia está aí para você, para te ajudar a você se encontrar na raiz do seu problema, que às vezes o teu problema assim parece ser tão pequeno, mas para você está aquela bola de neve, está tão grande. E que eu falo, a escuta, quando a gente fala, quando a gente consegue falar, abrir nosso coração, há cura. E Deus, Ele vem com a cura. É isso mesmo, né, Juliana? E eu acredito em tudo isso que você falou, isso é uma real, né? Porque o Senhor, né, lá em Hebreus 12, 1, diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, livremos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolveu, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, né? E eu digo da seguinte maneira, Juliana, né, os dias que nós temos vivido hoje, né, e vocês que estão trabalhando com pessoas o tempo todo e tal, então você lida ali com o assunto ali, o pai está desempregado, a mulher está desempregada, está com a sua autoestima no zero, né, não consegue passar um batom mais, né, se sente feia, né, então assim, a pessoa ela chega ali com no zero, né? Ela chega no zero. Então é um trabalho, eu acredito, né? Se eu tiver errado, você me corrija, né? Mas é um trabalho a longo prazo, né, Juliana? Porque assim, não é um milagre, né? A primeira consulta, né? A pessoa vai sair de ali e fala, poxa, estou toda poderosa, vou para, né? Até porque eu não acredito, né? Em mudança instantânea, né? Porque às vezes, sabe, Juliana, aconteceu de algumas pessoas, né, passar por alguns psicólogos, falam, nossa, eu fui na primeira consulta, eu não preciso ir mais. Eu falei, bobinho, tá se enganando. Eu tô errado, Juliana? Não está errado. Depende, cada caso é um caso, né? Tem coisas que 2 sessões as pessoas já conseguem se encontrar, porém, como o pastor falou, é um processo, né? Que a gente está no processo e depende de cada situação, um luto, se é uma doença, se é uma perca, então vai de pessoa para pessoa, de problema para problema, né? Mas o que a gente tem que entender é assim,
que as coisas de Deus é tudo a um tempo, né? Nós temos um tempo até para ser curado. Tem aquele louvor, né? Há um tempo para a nossa cura. Então, assim, não é assim, vou conversar com a psicóloga, vou ligar, e é muito engraçado, as pessoas mandam WhatsApp, né, para nós, perguntando algo, e acho que através dali de uma conversinha de 5 minutinhos vai conseguir achar a resposta. E nós não temos a resposta, nós conseguimos com o indivíduo achar a resposta para o problema, né? Então, assim, é um trabalho em conjunto com a psicóloga e o paciente, que a gente também aprende. Quantas das vezes a gente chega assim no branco, a pessoa joga um caminhão de problema e eu falo, meu Deus, e agora? O que eu falo? Né? E Deus, com toda a sabedoria, o Espírito Santo de Deus, porque eu creio, é Ele que nos dá a palavra, é Ele que nos conduz a dizer algo e aquilo a pessoa sai impactante da sessão, e eu falo, há um processo. Se você quiser entrar nesse processo de Deus, de mudança, eu falo, sem dúvida nenhuma, vai ser lindo e maravilhoso. Dessa mesma maneira, queridos, e eu quero te desafiar, né? Eu quero desafiar você que está nos assistindo. Eu creio que nós estamos aí numa quantidade muito boa de pessoas. Eu quero que você deixe a sua pergunta ali embaixo, faça uma pergunta ali para a psicóloga Josiane, para a psicóloga Juliana, fala assim, olha, eu gostaria de saber disso, escreve aí embaixo aí, ó, que daí o pessoal aqui vai falar para mim assim, olha, estão perguntando isso, elas vão responder aqui no ar, olha, consulta no 0800 no ar, coloca elas na parede, colocamos elas aqui para colocar na parede. Um diploma de 30 mil reais aí, que eu acredito que uma faculdade, uns 30 mil reais, né? Está fazendo efeito. Então faça a sua pergunta aí embaixo. Eu gostaria. Sabe aquela pergunta que às vezes você quer fazer? Você fala, uma amiga minha que falou de um amigo meu, que está perguntando, que ligou agora para mim, pediu para perguntar isso. Pode perguntar, a gente vai saber que não é você não, tá? É uma amiga e aquela coisa toda. Então faça a sua pergunta em nome de Jesus Cristo. Mas Josiane, eu quero também perguntar, adolescente também passa em psicólogo, criança pequenininha passa em psicólogo? Mas não é frescura, não? Não, pastor, não é frescura. Nós atendemos criança, adolescente, adultos, idosos. Mas eu acho muito bacana que quando se passa a criança, adolescente, que se passa os pais também, né? Porque às vezes os pais, eles têm mania de levar, e trata meu filho, aí resolve o problema dele. Olha, ele é isso, ele é aquilo outro. E muitas das vezes já teve casos de atender adolescente e eu falar, não, na verdade, acho que você deveria passar. Falei para a mãe, né, tal. A mãe não gostou muito. Mas depois ela entendeu, ela aceitou e voltou. Eu fui atender ela, não mais o filho. Porque em alguns casos não é a criança, não é o adolescente que está com problema. Eles estão sendo o reflexo do que o pai e a mãe é. Eles estão aprendendo com o pai, com a mãe, certo tipo de comportamento. E o pai e a mãe quer que ele mude. Quer que a criança mude. E eu vejo, sabe, Josi, né, cortando você, né, mas eu vejo que às vezes algumas posturas dos filhos, você olha, o pai está fazendo igual, a mãe está fazendo igual. E é engraçado que muitas das vezes o pai e a mãe falam, esse moleque é não, olha o que está fazendo, mas é o espelho. É o espelho, é o reflexo. Criança é esponja, né? Eles absorvem tudo o que vê. Não adianta você falar, a criança vai aprender com o que vê. É incrível que eu sempre falo dos gêmeos da minha irmã, que a Ana, ela quer ser minha irmã quando crescer. Ela ama casa, ela fala de coisas que a minha irmã fala. E o João já é muito com o meu cunhado, em questão de caminhão, em questão de trabalhar. E eles adquirem o comportamento do que vem dentro de casa. E às vezes chegam os pais, falam, dá um jeito no meu filho, ele é isso, ele é aquilo outro, ele está respondendo demais, ele fala palavrão, ou isso, aquilo outro. E às vezes a gente vai sentar, vai conversar com os pais, o pai e a mãe briga, xinga, ou às vezes está num processo de separação e não percebe que o filho está presenciando brigas, discussões, e aí o filho acaba ficando depressivo, tem crise de ansiedade. Mas o contexto todo ali não está no adolescente, não está na criança. Eu acho muito interessante a família fazer. Mas em alguns casos, realmente tem que ser só o adolescente, ou os pais realmente está tudo bem, está tranquilo, está tendo um comportamento ali adequado, e o filho acaba, não, está um pouco fora do padrão, né? Que eles julgam está certo ou errado. Daí a gente tenta conversar, a gente vê o que está acontecendo, a gente tem bastante dinâmica, a gente conversa bastante. A gente traz coisas de fora, a gente pergunta o que ele gosta, a gente chama a família para ter um trabalho em conjunto. Adolescente que mora com vó, a gente tenta chamar a avó para vir junto, o pai, a mãe, se são separados, a gente tenta marcar em horários alternados, tanto para o pai e a mãe vir para a gente conversar, saber o que o adolescente, o que a criança vivencia naquela outra casa, né? Para que aquilo nos ajude, né? Nos dê
mais conteúdo para auxiliar aquele adolescente, para a gente ajudar na caminhada. Então, assim... Eu entendo. Uhum. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você também, Josi, né? Existe uma especialidade, digo, né? Tipo, psicólogo que cuida só de criança, psicólogo que só cuida de casal, psicólogo que só cuida de pessoas com dependentes químicos, psicólogo, enfim, existe, ou tem aquele que é um combo, ele faz tudo. Eu estou nesse combo. Eu estou atendendo tudo que me aparece, eu ainda estou nesse combo aí. Eu atendo criança, atendo adolescente, atendo idoso, casal que está em separação, outros que estão querendo casar, enfim. Eu ainda não tenho só uma especialização, né? E agora que eu estou fazendo a auriculoterapia, que eu auxilio, que é um tratamento, né? Que auxilia pessoas que têm dores, ansiedade, depressão, é um procedimento, pastor, que a gente usa agulhas e sementes, né? Em pontos específicos da orelha. Então, assim, eu estou em tudo. Mas a minha especialidade mesmo, que eu gosto de trabalhar, é com saúde mental. É com saúde mental. Mas tem cursos, tem especialização, que se especializa só em adolescente, só em criança, só em casais. E eu acho isso muito interessante, muito bacana. É que aqui na igreja a gente pega todos que vêm. A gente não tem como falar, não, olha, eu não tenho essa especialização. Só tenho eu e minha irmã atendendo. Então a gente não pode falar, vai com... Não tem, somos só nós, né? Então a gente atende tudo que aparece. Mas tem sim, pastor, e é muito bacana, muito interessante quando você fala, não, eu quero atender crianças com autismo, né? Então, vai se especializar em autista. Eu quero atender criança que, enfim, de vários jeitos, ou crianças especiais. Tem de tudo, pastor. Entendi. E também, Josi, né? Existe também aquela pessoa, né, que ela não tem problema com separação, ela se dá muito bem dentro de casa com todo mundo, né? Olhando assim, é uma pessoa certinha, mas ela tem um grande problema com a alimentação, né? Ansiedade em questão da alimentação, né? E qualquer coisa que acontece desconta tudo e vai ficando gordinho. É caso de psicólogo também? Sim. E a gente chama de compulsão alimentar. Na verdade, a compulsão alimentar, ela tem um vazio dentro dela. A pessoa tem um vazio dentro de si. Tem uns que tem um vazio muito grande. Muito. Às vezes a pessoa tem um trauma, passou por uma situação muito difícil, muito complexa, e existe um vazio dentro dela. Então ela tenta preencher com a comida. Outras pessoas preenchem com pornografia. Outras pessoas preenchem com sair na rua e fazer coisas erradas. Ou seja, tudo aquilo que é em excesso... Bom, o senhor está falando da compulsão alimentar, mas tudo aquilo que é em excesso, a pessoa tenta preencher, sabe? Ela está preenchendo o vazio, falta de amor de pai, de amor de mãe, ela não se encontrou ainda, às vezes perdeu um ente querido e ela então tenta descontar na comida. Mas não é só a comida é o que a gente vê, né? Que a pessoa vai, e tem pessoas que comem e almoçam 2, 3 vezes, e a gente observa, e às vezes a gente vai falar, eles ficam bravos. Cuida da sua vida, eu não como na sua casa, eu que pago a minha comida, ou isso, ou aquilo, outro. Mas ali é uma questão assim mais interna, sabe? Ela está com uma dor, ela está com um sofrimento, ela está com uma angústia dentro de si, então ela desconta na comida. Só que a comida, pastor, é um reflexo de uma pessoa que não está bem. Esse excesso de alimentação. Por quê? Porque ela se alimenta mal. E o nosso corpo, trazendo para as coisas de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus. Um sinal de que uma pessoa está bem com Deus é o nosso corpo. Aquilo ali é um reflexo de, poxa, a nossa casa, porque nós somos pessoas, eu acredito nisso, né, tirando um pouco da psicologia, nós somos pessoas espirituais, nós viemos de Deus, né, e Deus nos colocou nessa casa para morar. Então, como que você está cuidando da sua casa? Como que você cuida do seu templo? Do templo de Deus, na verdade, né? Então, ali você já vê o reflexo se a pessoa está bem ou não. Isso é muito interessante. Existe até aquelas pessoas, né, Josi, né, que às vezes ela se olha no espelho e se vê magrinho, mas na verdade está chuchudinho. Ou se vê gordinho, mas na verdade está magrinho, né? É de ordem psicológica, né, Josi? Né? Sim, a pessoa ela não se reconhece, ela se olha no espelho. Tem um nome para essa doença que eu não tem anorexia. E tem a outra coisa que é línguas estranhas lá, que eu não entendo muito, né? Mas também é caso de passar por um psicólogo, sim, né? Sim, é caso de psicólogo, é caso de sentar, conversar, saber por que a pessoa está se vendo daquele jeito. Às vezes é uma coisa, vem lá na infância, pastor.
Tem muitas vezes ali quando ela está se alimentando, né? Nos primeiros passos de vida, né? Na primeira caminhada, quando ela já começa a se alimentar, quando quem está cuidando dela, o que o externo está oferecendo para ela, o que a mente dela está se alimentando, quais são as primeiras palavras que ela ouviu? Foram palavras de ódio, de raiva, de rancor, foram palavras de maldição? E aí a pessoa vai se alimentando daquilo, é inconsciente, a mente ela vai pegando aquilo. Então ela se cresce feia. Às vezes, pastor, tem muitos casos de adolescente que eu já atendi, que eles começam a comer e começam a se ver muito feio. Só que não consegue parar de comer. Então o que ela faz? Vai começar a vomitar. Aí vomita tudo aquilo que comeu. Aí depois volta a comer de novo. Chega um momento que começa a desenvolver a anorexia. Aí a pessoa se vê gorda, ela se vê de qualquer jeito, mas ela não quer parar de comer, então ela vai vomitar. Até chegar a um ponto de virar doença mesmo e precisar ir para médico, precisar tomar medicação, precisar tomar soro, precisar ter cuidados tanto com o nutricionista, tanto com o médico, tanto com o psicólogo, enfim. E precisa do apoio da família. Muitas das vezes a família não apoia. A gente até brinca que o psicólogo vai lá, auxilia, ajuda, caminha, de repente vem a família aí, estraga tudo. Mas a gente fala isso porque não tem muito conhecimento. Acha que é frescura, acha que é falta de ter o que fazer. Adolescente também que se corta, que se mutila. Isso tem demais. Como eu atendi esse ano adolescente com isso. Muito, muito, muito mesmo. E é aquela questão daquele adolescente sair do consultório e você falar, será que ela volta no próximo? Será que ela... Porque de tanto se cortar, há casos de pessoas que acabam cometendo um suicídio. Mas não é o suicídio que essa pessoa está querendo. Ela está querendo tirar uma dor que está dentro dela. Está querendo tirar aquela angústia. Então, se cortando, é como se aquela dor que está aqui dentro viesse para o corpo. E é como se aliviasse. Mas isso alivia momentaneamente e depois ela vai querer se cortar de novo, porque não resolveu o problema aqui. Então, ela vai ter aquela constância, né? Ela vai se cortar, ela vai se machucar. E a família, às vezes, não entende. Acha que é frescura, acha que a pessoa não tem o que fazer e age de uma maneira errada. E aquele adolescente tem aquele comportamento repetitivamente. E não só adolescente, tem muitos adultos também que passam por isso. E às vezes usam uma roupa com manga, né? Para ninguém ver, para ninguém perceber. Outros acabam tendo esses cortes mais internos, na perna, na barriga. Isso são questões que acontecem dentro das igrejas. Eu estou falando de cristãos que fazem isso. E isso não é falta de Deus. A pessoa vem na igreja, a pessoa ora, a pessoa fala, a pessoa participa de coisas em comum, como todo mundo dentro da igreja. Mas no quarto dela é um momento de solidão, de sofrimento, e ela acaba descontando isso em algo. Há pessoas que descontam em comida, há pessoas que descontam nessa maneira que eu falei, de se mutilar, de se cortar, enfim. Mas eu quero mexer um pouco também com a Juliana aqui, que ela está muito quietinha, né? Juliana, eu gostaria de saber, né, qual é a diferença, né, do psicólogo com o psiquiatra, né? Porque na minha cabeça, eu lembro do tempo de criança, quando falava de psicólogo, eu falava assim, aquele ficou doido. Eu já imaginava lá no alto da colina, aquela coisa toda, né? E eu gostaria que você esclarecesse, né? Para algumas pessoas, ó, acho que até o Kevin tem dúvida, o Kevin sorriu ali, ó, né? Gostaria que você esclarecesse a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra. É tudo a mesma coisa? Não. O psicólogo está mais na parte da escuta, né? De se encontrar, ver a origem do problema. O psiquiatra já está mais na pessoas que já têm que tomar um remédio, pessoas já que não conseguem se controlar, não conseguem mais só conversar, de ter alguém do lado. Então, assim, o psiquiatra vai mais na parte, assim, de remédio, tratamento mais profundo, né? Porque tem coisas que o psicólogo consegue resolver, tem coisas que aí já que a gente encaminha para um psiquiatra, porque já é outro. Porque quando fala a palavra psiquiatra, eu já imagino uma pessoa com aquela camisa de força, babando dentro de um quarto, batendo a cabeça para lá e para cá, sabe? A minha cabeça vai longe, né? Então, assim, já aconteceu casos, Juliana, de algumas pessoas, de eu estar atendendo, falou, olha, eu já passei por psicólogo, né? E agora o psicólogo falou assim, você precisa procurar um psiquiatra. Mas só que a pessoa em si, ela é uma pessoa assim, normal, digamos assim, né? Mas será que, de repente, o psicólogo, ele viu algum surto psicótico que aquela pessoa poderia ter futuramente, alguma coisa assim? Sim, tem casos que a pessoa já não consegue se controlar, já vai na agressão,
pessoas já não conseguem dormir, precisa de um antidepressivo. Então, assim, a gente consegue observar quando a gente consegue controlar numa conversa, a gente consegue através da escuta, né? Mas tem pessoas que é totalmente descontrolada, né? Teve um caso que o pessoal do posto me encaminhou e ela totalmente surtada, assim. Então, o caso dela foi psiquiatra mesmo, porque até ela achou que eu ia resolver a vida dela, ela me colocou contra a parede, eu falei, não, peraí, então não é para mim, esse caso já não é mais para mim. Então, assim, tem casos que a gente consegue observar, né, que não dá para ter uma conversa, um diálogo, não, porque o caso já é um pouco mais grave. De repente você está aí falando, pastor do céu, eu não acredito nada disso que está falando. Queridos, eu falo para você, se você já passou por psicólogo, passou por psiquiatra, não resolveu, vem até aqui que é demônio, nós vamos expulsar esse demônio em nome de Jesus. Porque passou por tudo e resolveu, é demônio em nome de Jesus. Né? Tem que colocar a mão na cabeça e mandar embora em nome de Jesus Cristo. Porque existe algumas entidades, algumas não, existem entidades de demônio que vêm para enlouquecer. É o caso daquele endemoniado lá, Gadaleno lá, que ficou lá, estava, né, possesso, não deixava ninguém passar. Aquilo ali não era caso de psiquiatra, não, né? Era caso do psicólogo Jesus, o libertador Jesus Cristo, que libertou aquele homem, né? Mas voltando para cá, para a parte da psicologia, Juliana, né? Depressão é frescura? Não. Porque eu escuto falando assim, isso é frescura, dá uma enxada na mão que tá bom, né? Porque a gente vê tanta gente falando dessa maneira, né? Não, a depressão é real. E dentro da igreja o que mais tem pessoas depressivas. Pastores depressivos? Sim, porque assim, é um tabu, né? Você é pastor, não pode ficar triste, você não pode chorar, você não pode mostrar para as pessoas que você tem problema, você prega a palavra e as pessoas vão se fechando, se isolando, porque pastor também tem problema. Pastor tem família, as pessoas que sobem em cima do altar têm seus pontos, né, que fraco ali, que precisa de ajuda também, mas a gente vem de uma geração, né, pastor, que é assim, a gente não podia chorar. A gente tinha que pregar Jesus, porque Jesus, você aceitou Jesus, estava tudo resolvido, está tudo certo. Né? Então, assim, a gente não podia chorar, a gente tinha que ser forte, a gente tinha que caminhar, mostrar para as pessoas que está tudo bem. Mas hoje, para a glória de Deus, o Senhor tem levantado pessoas para ter uma mente mais aberta, para demonstrar que todos nós estamos na mesma direção, que todos têm problema, que nós precisamos de ajuda para tirar esse mal. Eu estava atendendo uma missionária, ganhou muitas almas para Jesus, ganhou pessoas hoje que são pastores, ministros da palavra de Deus, e hoje se encontra depressiva. Onde que ela errou? Né? Onde que ela errou? Aí eu te pergunto, será que ela errou ou muitas das vezes a gente, como igreja, erramos por não ouvir ela, não escutar ela um pouco mais? E graças a Deus, eu louvo a Deus que através da vida dela eu tenho aprendido muito para a minha vida também, por acreditar que nós temos que fazer a obra de Deus, nós temos que pregar Jesus, mas nós também precisamos de ajuda a ser curados. Então não é frescura. E a depressão, ela tem alguns sintomas? Ou assim, tipo assim, a pessoa deitou, levantou e falou, opa, levantei depressivo. Não. Tem sintomas? Sim, tem sintomas. É uma tristeza, né, mais de uma semana, porque é normal a gente ter uns dias maus. A Bíblia mesmo fala isso. Tem dia que a gente não quer acordar, tem dia que a gente quer dormir mais um pouquinho. Tudo bem, mas se isso passa de uma semana, tem que já ficar ligado, porque a depressão, ela vem. Então, quando você sente muita tristeza, algo que você ora, você chora, você fala com alguém e aquilo não sai de dentro de você, é um começo de uma depressão. E tem casos que a pessoa não quer nem tomar banho, né? Não. Existe aquela depressão também, Juliana, né? Da depressão pós-parto, né? Sim. Eu ouvi dizer, né? Que a mulher, ela tá ali, né? Gerando a criança e tal, e depois ela rejeita a criança, né? Isso tudo na área da psicologia também se trata, ou é na área da psicologia, da psiquiatria? Então, na psicologia dá para fazer também acompanhamento, né? Porque muitas mulheres passam por ter uma gestação meio turbulada, por tantos problemas, ou porque o parto foi difícil demais e ela acabou ali, na hora que a criança nasceu, pega uma certa raiva, passa aquele sentimento ali na hora do parto. E a psicologia consegue sim acompanhar essas mães, né, essas mulheres. Tem mulheres também que quando ela
tem aquela profundidade muito assim de pegar ódio pela criança, porque a gente vê isso, mãe que pega ódio da criança. Eu já tenho uma amiga minha que é pastora, e ela mesma fala que hoje ela pediu perdão para o filho dela. Ela sonhava em ter um filho, mas na hora do parto ela sentiu muita dor e rejeitou a criança. Depois, passou acho que em alguns meses, ela conseguiu trazer de volta aquele sentimento de amor, né? Então, assim, quando a gente vê que é muito grave, a gente caminha para psiquiatra, né? Porque daí tem que tomar um remédio para se controlar. Porque tem mãe que quer matar a criança mesmo. Não mata sua criança não, viu? Pelo amor de Deus, né? Tem vezes que eles são meio levadinhos, mas não faz isso em nome de Jesus. Não faz isso em nome de Jesus. Josi, eu gostaria de fazer uma pergunta também para você. As horas passam muito rápido. Aquele nosso relógio lá tá uma benção. É 7 horas desde a hora que eu sentei aqui, né? É 7 horas desde a hora que eu sentei aqui. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Tem casos, né, da depressão e tem casos também da síndrome do pânico, né? Existe uma regra, a pessoa tem a depressão para depois ter a síndrome do pânico? Ou existe também a pessoa que tem a síndrome do pânico, depois vem a depressão? Ou vem tudo junto? A confundir tua cabeça, né? Faz, pastor, precisa passar para um psicólogo. Ansiedade, é individualidade, né? Às vezes a pessoa tem depressão, mas não tem medo de sair na rua, aquele pânico de ver alguém, de que algo vai fazer mal a ele. Não, ele é depressivo, ele trabalha, ele dá risada, ele se diverte com os amigos. Mas é triste, é uma tristeza profunda. Até chegou uma pergunta aqui, que interessante. E veio para você então, né? Estão perguntando aqui se síndrome do pânico existe tratamento com medicamento. Existe sim, tá? É muito importante passar pelo psiquiatra e pelo psicólogo, tá? O psiquiatra que vai avaliar qual medicação melhor, né? Por quê? Às vezes a pessoa está ali naquele medo, aquele pavor de sair de casa. Alguém vai me matar, eu vou morrer, não, eu não posso ficar aqui, porque algo vai acontecer. Às vezes uma medicação, ele vai trazer um pouco mais de calma para aquela pessoa, né? A pessoa está ansiosa, aí mistura a ansiedade, tem sim, pode vir outras coisas, então uma medicação ele vai acalmar, às vezes vai conseguir ajudar a pessoa a dormir, a pessoa não consegue dormir, como se algo fosse pegar ela, fosse matar ela. Não tem só o lado espiritual, tem algo que é algo ali, é saúde mental, precisa ser cuidado. Então é muito importante passar sim pelo psicólogo, como pelo psiquiatra. E é ele que vai avaliar qual a melhor medicação. E existe também umas medicações florais, né, que ajuda também. Não é uma medicação forte, que não vai causar dependência. Às vezes a pessoa não quer. Não vai ficar babando. E eu já fui uma pessoa que já precisei ir para psiquiatra, já precisei tomar medicamento, já fui sim, e aquela crença de, nossa, eu vou ficar dependente. Não, foi só por um começo, foi só por um tempo, foi só para me colocar minha cabeça em ordem, e foi maravilhoso. Quebrou aquele tabu mesmo. Nossa, eu sou crente, eu tenho fé, eu sou de Deus, eu sou psicóloga, eu sou isso, eu ajudo pessoas, mas eu não preciso. E realmente eu precisei, foi muito importante no período que eu tomei. E me ajudou a pensar, a refletir sobre o que estava acontecendo. Porque o que eu estava sentindo não me deixava pensar. E os nossos pensamentos, ele é incrível. A nossa mente, ela é incrível. A gente se comporta de acordo com o que a gente pensa. E eu estava pensando só coisa ruim. Eu tomava medicação e eu me acalmava. E aqueles pensamentos eu não estava vendo. E eu consegui refletir sobre o que eu queria, sobre as minhas decisões que eu precisava tomar naquele período. E depois eu parei de tomar medicação. Eu não fiquei dependente daquilo. Se é o caso de muitas pessoas terem medo de ficar dependente. Mas enfim, vai para o psiquiatra, ele vai conversar, ele vai avaliar. Se for necessário pedir alguns exames, vai para um psicólogo também. E é algo que tem cura. Síndrome do pânico é algo assim que tem tratamento, tá? E depressão também. Essa depressão de que a pessoa só vai ficar triste, chorando, isso é real. Mas muitas das vezes a pessoa está sorrindo. Ela se despede da família sorrindo, chega no seu quarto e ali ela dá um fim na própria vida. Então, assim, a depressão ela é muito séria. Ela é algo assim que ela vem e ela derruba mesmo a pessoa, mesmo ela sorrindo para todo mundo. A depressão está ali. Então, no mais corriqueiro, então a pessoa ela vai ficar depressiva e consequentemente, se não houver um tratamento, um acompanhamento, ela pode também contrair a síndrome do pânico. Não necessariamente. Pode acontecer? Pode. Mas não é algo assim, comum acontecer. Não. A depressão
é uma doença do século, né? Digamos assim, ainda mais com essa doença pandemia. invisível, né? É Que às vezes invisível. até a pessoa não sabe que está deprimida. Não sabe. Com depressão. E ela acorda e dorme daquele mesmo jeito. Ela sorri para todo mundo, em alguns casos, ela é feliz, aparentemente, mas dentro dela ela não é. Então, não vai desenvolver esse síndrome do pânico, não é uma regra. Isso não acontece. Entendi, né? E lembrando você que está nos assistindo aí, né? Não vai tomar medicamento, né? Sem um acompanhamento de um psicólogo, né? De um psiquiatra, né? Por favor, né? Porque eu lembro da minha mãe falava assim, né? Toma isso aqui que é bom, que foi bom para mim também, né? Porque tem uns Rivotril guardado aí na gaveta. Então toma isso aqui que, olha isso aqui, você vai dormir, vai ser ótimo, né? Então Mas, não pastor, faça isso. pode tomar um chá. Um chá. Um chá é interessante. Um floral. Qual é o chá que acalma? Eu tô precisando tomar. Camomila. Camomila. O que conseguir ali, aqueles chás, às vezes planta em casa, alguma coisa assim, toma um chá antes de dormir, pode acalmar a pessoa. Não vai tirar, mas ele ajuda a acalmar. A auriculoterapia, o tratamento que eu faço, né, nos pacientes. Fala um pouco desse tratamento, Sim. que eu não consigo falar o nome. A auriculoterapia, a gente faz aplicação em pontos específicos da orelha. Cada ponto, ele liga uma parte do nosso organismo. Tá? Ele regula os hormônios, ele acalma a ansiedade, acalma a depressão, auxilia no tratamento das pessoas que estão fazendo tratamento para depressão, dores no corpo, doenças crônicas. Enfim, são vários benefícios que tem. Então, é uma forma, se a pessoa não quer tomar medicamento, ela faz tratamento de aurículo uma vez por semana ou a cada 15 dias. Eu faço, eu tive o interesse de procurar fazer esse curso, porque isso me ajudou a aliviar, me acalmar, tirar dores nas costas. Enfim, a gente é psicólogo, a gente ajuda a trabalhar a mente, o corpo e tudo, né, pastor? A gente aqui é um combo mesmo. Sim, sim. A pessoa vem, a gente ajuda a trabalhar a mente e o corpo também. É isso mesmo, queridos, né? E você que quer saber mais um pouco desse outro tratamento que a Josi pode oferecer, né? Pode entrar em contato aí com o WhatsApp da igreja, enfim, né? Eu marquei ela, acho que deve ter marcado ela na live, né? Chama ela ali no Messenger ali, né? E converse com ela que ela vai explicar melhor, né? Sobre tudo isso. Mas o porquê que eu quis trazer, né? Essas duas psicólogas aqui, né? Cristãs, serva do Senhor, para falar, né, com você que está aí do outro lado, né, pastor? Mas eu liguei aqui a live porque eu queria escutar uma palavra de Deus, querido. Deus está te alertando de muitas coisas, né? Então, mediante tudo isso que está sendo falado, né, você tem que colocar na peneira, né, se é de ordem espiritual ou se de ordem mental, saúde mental, né? E dentro disso tudo você tem que procurar ajuda, né? Se é de ordem espiritual, procure um pastor da tua confiança, um pastor que pregue a palavra do Senhor. Fala: olha, pastor, eu preciso conversar contigo. Existem alguns pastores, né, que não é o caso desse que está falando contigo, que são psicólogos, né? Procure um pastor. Se o seu pastor não é psicólogo, procure uma psicóloga. Enfim, procure ajuda, né? Não se isole no seu casulo, né? Não se isole no seu casulo. Foi como nós lemos, né, em Provérbios, né? É bom você ter um bom conselheiro do teu lado, né? É bom você ter uma pessoa que te discipula, que te dê um norte, né? Isso é muito bom mesmo. Mas, Juliana, né, o nosso tempo está estourado aqui, mas eu quero falar algo para ti. Quando você decidiu, né, fazer psicologia, né, assim como a Josi, né, eu acredito que vocês tiveram uma resistência de alguns, né, que provavelmente falou, porque a gente chega assim, Josi e Juliana, todo mundo fala assim: a psicóloga faz psicologia porque não tá tentando se compreender, né, é louco, né, e você sofreu várias barreiras também, assim ou não? Sim, sofri bastante até nos dias de hoje, né, até mesmo depois de formado, porque as pessoas falam: mas você não é crente, né, você não ora. E a psicologia não é de Deus, né? A gente escuta muito isso: vou gastar dinheiro com psicólogo. Mas assim, essa barreira eu vejo assim Deus tirando. E muitas das vezes das pessoas que criticam estão precisando hoje e me ligam e me perguntam qual a melhor solução, o que deve fazer. Então, assim, não é fácil, né? A psicologia está aí, já faz anos, mas assim, hoje dentro da igreja, quando a gente conhece algum pastor psicólogo, quando a gente conhece alguém da igreja, com um cristão psicólogo, meu coração se alegra, porque eu vejo Deus trabalhando dentro das igrejas, né? Deus querendo curar, Deus querendo libertar vidas, né? Igual o pastor falou, tem coisas que é de ordem espiritual, mas tem coisas que vai além, né? E que precisa ser tratada. Conte um pouquinho também, Josi, né, da dificuldade que você teve, né,
quando você decidiu, né, fazer psicologia, né, as barreiras, eu acredito que você teve muitas barreiras, algumas, né, nós acompanha, né, então eu gostaria que você compartilhasse um pouco, porque quem sabe, Josi, tem uma pessoa lá do outro lado falando assim, eu quero fazer, mas meu marido me disse que eu sou louca se eu fazer, meu pai disse, se eu fazer, você está expulso de casa, isso é coisa do cramunhão, então eu gostaria que você mandasse um recado, quem sabe tem uma pessoa que está querendo fazer psicologia. Olha, eu posso falar que é um curso maravilhoso, que a gente aprende muito, a gente cresce como pessoa, como ser humano. Eu realmente fiz porque eu sempre trabalhei na igreja, né, pastor? Desde os 13 anos, eu sempre estive em volta disso aqui, de trabalhar, de fazer, de acontecer. E muitas pessoas, desde os meus 13 anos, as pessoas já vinham desabafar comigo. Estou na igreja, estou ali, estou ajudando o pastor, estou pregando, estou fazendo alguma coisa. Então, eles me viam como se eu tivesse algo para oferecer. E eu não tinha, eu me sentia como se eu não tivesse. Me faltava algo. Então, quando eu resolvi fazer uma faculdade, eu fiquei em dúvida entre direito e psicologia. Mas aí eu olhei que aquilo eu poderia trabalhar na obra do Senhor. E eu estava na Deus Vivo, pastor, na época, quando eu resolvi fazer a psicologia. E mal sabia eu que eu ia dar voltas e voltas, eu ia voltar aqui para dar início ao meu trabalho como psicóloga. Te corrigindo, mal não, bem, porque você faz um bem aqui para nós. Amém. Amém, por isso, eu sou muito grata por isso. Mas eu percebi na faculdade que eu tinha muitas questões internas que eu precisava resolver. E eu fiz duas, querendo ou não, a gente acabou sendo curada de algumas questões internas, a gente aprendia muito e uma auxiliava a outra. E na faculdade eu percebia muito assim que falava na questão de, muitas pessoas não acreditam em Deus, as pessoas vêm me perguntar, mas Deus não existe, mas Deus é isso. A gente tem até matérias, pessoas falando alguma coisa, um professor é incrédulo, o outro não era. Mas a gente sabia fazer a separação. Nós estamos aqui para estudar. Nós aprendemos tudo sobre Darwin, sobre toda... Deus não existe, ou isso, aquilo, outro. Não tem problema. Eu estava ali para aprender. Um conhecimento da psicologia é ciência. Eu vou aprender tudo que eles tinham... Entendeu? Eu absorvi tudo que eles tinham para me ensinar. E na igreja teve, sim, resistência, né? Mas aí depois eu como sempre, eu deixo falar, finge que não é comigo, eu ignoro. Usou muito a psicologia. Eu uso muito, desde sempre. Então, quanto mais as pessoas falavam para mim que aquilo era errado, que eu poderia escolher outra coisa, psicologia não dá dinheiro, que isso, aquilo, outro. Enfim. Porque para ter dinheiro como psicólogo tem que ser reconhecido, tem que ser isso, aquilo, outro. Mas, enfim, eu dei continuidade, a minha irmã também deu continuidade. Nós somos muito felizes por isso, porque a minha família sente muito orgulho da gente. Minha mãe, meu pai tem muito orgulho por isso. E nós também somos muito orgulhosos pela nossa profissão e por estar atuando na área, né? A gente atende tanto online quanto presencial, atende pelo WhatsApp, nem que seja ali numa conversa, a gente sempre tenta dar atenção, ajudar, a gente chama, vem, e às vezes a pessoa só quer ficar ali mesmo, mas uma hora ela acaba vindo. Então, assim, teve resistência? Teve. Mas se você quer, tá no seu coração, segue a sua intuição. Pessoas para desanimar, pessoas para falar que isso não dá certo, vai ter de monte. Não importa a profissão que você vai escolher, não importa a faculdade que você vai escolher, sempre vai ter alguém, pastor, para falar que aquilo está errado, que o outro fez e não deu certo. O que eu escutei de pessoas que falou, psicólogo tem bastante, isso, aquilo, outro, mas não importa o que você quer. Você acredita nisso? Você tem fé, você sabe quem te chamou para aquilo, então segue. Ah, mas se não deu certo, você aprendeu com aquilo. Em algum momento aquilo vai te servir, nem que seja para você mesmo. Eu me formei em 2016, pastor. Olha só. E faz 1 ano e meio que eu estou exercendo a minha profissão. E quem diria que eu estaria exercendo? Aconteceu várias coisas para que eu pudesse exercer minha profissão. Então nunca é perdido. Então eu aprendi muito, eu cresci muito nesse 1 ano e meio. E eu posso falar, é o que você quer? Segue a sua intuição, não vá pelo outro, porque o outro tem a vida dele, né, pastor? Já tem as escolhas dele. Então, se ele quer se intrometer na sua vida, é porque ele não está bem com a dele. Então, tampa o ouvido e segue o seu coração, aquilo que Deus já colocou. E eu acredito assim, pastora, que Deus tem uma promessa de abundância na nossa vida. Na onde você colocar teus pés, na onde você colocar tuas mãos, nas escolhas que você fizer, Deus vai abençoar, Deus vai estar com você. E se por acaso você fizer algo, pastor, que eu vejo assim, eu fiz uma escolha errada, eu não devia ter feito aquilo, calma. Até aquilo ali veio para serviço. Aquilo ali vai te ensinar, peraí, errei, falhei, não deu certo. Não vou mais por esse caminho. Olha o tanto de outros caminhos que eu tenho para ir. Me serviu para ensinamento, para crescimento, tudo está a serviço.
Belas palavras isso que você falou no final, né? Tudo está em serviço, né? Tudo que Deus, Ele coloca para nós fazer, queira na profissão cotidiana, existe um serviço para o reino de Deus, né? Vocês estão fazendo um favor para a sociedade e sendo servos do Senhor, né? Abrindo a mente da pessoa, dizendo, olha, é o seguinte, olha, existe solução para o seu problema, né? Então, belas palavras, queridos, né? Eu quero, né? Tá chegando ao final, né? Queria que o pessoal colocasse assim, tá chegando o final, né? Então, assim, queridos, né? Foi um momento muito gostoso, né? Mas eu gostaria também de orar por você. Depois eu vou pedir as considerações finais da Juliana, da Josi. Elas vão deixar o telefone delas de contato, né? Quem sabe você está precisando de uma psicóloga, enfim, né? Pastor, atende homem? Atende, sim. Elas trazem o esposo fica tudo lá de fora, brincadeira. Atende, sim, né? Mas depois elas vão passar o telefone delas. Mas eu gostaria de estar orando por você, né? Em nome de Jesus Cristo. Lembra que eu falei no começo da live, né? Que nós íamos orar, né? Pelo esse copo com água. Se você ainda não pegou o copo, vai lá rapidinho, pega, coloca aí do lado aí. Eu quero orar por esse copo com água. Eu quero decretar a bênção do Senhor sobre esse copo com água. E se tiver alguma enfermidade de ordem espiritual, vai sair em nome de Jesus Cristo. Pastor, e se não for de ordem espiritual, procura as duas profissionais aqui, tá? Procura elas aí, que elas vão dar um jeito em nome de Jesus. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu oro, Senhor Deus querido, em favor, ó Pai, desta vida, Senhor, que está nos acompanhando nesse exato momento. Eu não sei, meu Pai, se vai ver, ó Pai, querido amado, essa live, Senhor, amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um ano, Senhor. Mas eu quero orar, Pai, querido amado, quero decretar, ó Pai, que todo espírito do mal, Senhor, que todo espírito do mal, Pai, querido amado, que possa estar sobre esta vida, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Se existe alguma tormenta, Senhor, ó Deus, alguma tormenta, meu Pai, por ordem espiritual, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo, meu Pai, a casa dos teus filhos, eu abençoo, meu Pai, os rendimentos dos teus filhos. Quem sabe esse está aí, ó Pai, sem emprego, meu Pai, sem condições financeiras, sem a comida, meu Deus, dentro da sua casa. Ó Deus, abre as portas, meu Deus, move as águas, meu Deus, em favor deste homem, desta mulher, deste jovem, meu Deus. Pai, eu consagro, meu Deus, este copo com água, meu Deus. Ó Deus, se existir alguma enfermidade, meu Deus, ao tomar, ó Pai querido amado, esta água, Senhor, essa pessoa venha a ser curada em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração e nosso desejo em nome de Jesus. E você que toma posse, diga amém, Jesus. Juliana, suas considerações finais, passa seu telefone, faz a sua propaganda, né, que você não está na Globo, mas estamos com audiência, fique à vontade. Agradeço a Deus por essa riquíssima oportunidade. Agradeço a Deus pela tua vida que parou para nos ouvir nessa noite, ou quem sabe vai ouvir no outro dia, mas que o Senhor Jesus invada o seu coração e creia que o melhor de Deus está por vir na sua vida. E que a esperança do Senhor Jesus esteja sobre você. O meu telefone para contato é 99 de novo 0 7588. Ligue já. Ligue já. As considerações finais, Josi. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí, que nos escutaram, né? Que pararam o seu tempo para nos ouvir. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Saiba que tem uma promessa para todos nós, que é uma vida de abundância, de coisas boas. Se você não está vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida, olha para dentro de você. Quais são suas questões internas que não estão resolvidas? Nós estamos aqui para ajudar. Meu nome, eu vou passar minha página no Instagram, para quem quiser me seguir. Lá eu dou dicas diárias sobre saúde mental, sobre ansiedade, sobre outras coisas. É Josiane Alves, psicóloga, quem quiser me seguir. Josiane Alves, psicóloga. Também tem minha página no Face. Meu telefone é 984 62 4461. Quem quiser mandar uma mensagem, eu atendo online, eu atendo presencial. Em alguns casos, pastor, eu vou na casa também
tá? A pessoa não pode, mesmo nesses tempos de pandemia, essas coisas a gente tem todo um cuidado. A gente não fica perto, a gente usa máscara, mas é aquele caso que às vezes a pessoa está em depressão, não consegue se levantar da cama. Se precisar do nosso trabalho, nós estamos aqui para servir também. Eu trabalho com auriculoterapia, que são aplicações de sementes e agulhas em alguns pontos específicos da orelha, né? E esse trabalho eu faço junto com a psicologia ou só a aurícula também. Vai depender do que o paciente quer. Então, assim, nós estamos aqui a serviço, nós estamos aqui para trabalhar. Será um prazer atender você que precisar, que quiser os nossos serviços. E é isso, pastor. Eu quero agradecer do fundo do meu coração e que Deus abençoe você. E não esqueça, Deus ele tem uma promessa maravilhosa, que é a promessa da abundância. Eu nunca esqueço essa palavra, pastor. Todos os dias eu falo isso, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Eu gosto muito de fazer meditação. Muitas pessoas ficam, você vai meditar? Sim, crente medita. O que é meditação? Eu coloco um louvor, eu coloco alguma coisa assim, suave, uma música leve, né? E ali eu escuto Deus, eu medito, eu falo, eu respiro, eu faço respiração, né? Que a gente também auxilia na questão da ansiedade. E ali, todos os dias eu falo, Senhor, eu tenho uma promessa de abundância. Ah, mas aconteceu tanta coisa, aconteceu coisa ruim, não importa. Eu sempre, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, todos os dias eu faço esse período. E o que está me deixando mais leve, mais calma, e isso auxilia, né, em várias questões da nossa vida. E a gente começa a ver que a promessa da abundância, ela existe. Até quando a gente passa por dificuldade. Mas como que eu vou ver? Porque você sente que aquela situação é momentânea, ela é passageira. E ali a gente vê Deus. Amém? Amém. Você veja, né? Uma consulta de 1 hora com ela é pouco, viu? Que a psicóloga que fala, hein? Eu falo bastante. Queridos, né? Eu quero agradecer né? Você está nos acompanhando. Quero terminar a live também, né? Que o Kevin está ali, veio direto do trabalho, está com fome, está comendo as pontas do dedo, né? Não é ansiedade, é fome mesmo. Tá, né? Eu quero agradecer o Kevin, quero agradecer a Raabe, daqui ele sair de casa comer meio pão para vir, então ela não está com fome. Tá lá o Diácono André lá atrás, lá também. Tá a pastora Rita dormindo no banco lá atrás, que veio direto do serviço fechado. Quero agradecer você, viu, querido? Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe. Se tiver mais alguma novidade, os cultos presencial, nós vamos estar falando na página da igreja, no WhatsApp da igreja. Nos acompanha, viu? Deus abençoe, fique na paz do Senhor, fique com Deus. Deus abençoe.